Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vamos alinhar não só os ponteiros, mas também toda a nossa vida com o Senhor, com a sua palavra. Que tal? Bem, nesta série de programas, estamos conversando sobre este alinhamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Estamos vendo esta conexão direta que há entre a velha aliança, entre a revelação de Deus na história da nação de Israel, com a salvação, com Cristo, com o Novo Testamento, vendo o centro das Escrituras que é Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no segundo livro das Crônicas. Isto mesmo, em 2 Crônicas, veremos nas histórias ali dos reis, nós vamos ver a história da salvação. Vamos encontrar Jesus, esse paralelo maravilhoso que a Bíblia nos mostra. Deixe o seu coração bem aberto para ouvir o Espírito Santo, para ser ensinado por Ele. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Ver a história da salvação no segundo livro das Crônicas, sabemos que quando você lê a Bíblia em sequência, lê primeiro a Reis, segunda Reis, depois primeiro Crônicas, segundo Crônicas, e você fala, puxa, o livro de Crônicas está repetindo o livro dos Reis. Isso mesmo. Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo livros dos Reis, nos mostram a história de Israel, da monarquia, dentro do plano humano. A história é contada. Mas nos livros das Crônicas, nós vamos ver como Deus vê, nós vamos ver sobre uma perspectiva de Israel, de Judá e de Jerusalém. Vamos ver que tudo se concentra no templo, se concentra na busca e na adoração ao Senhor. Nós vamos ver que no segundo livro das Crônicas, nós vamos ver Salomão, com sua história. Ele precisa de sabedoria para edificar o templo, que foi esta tarefa que seu pai lhe passou. Davi disse, você vai edificar uma casa ao Senhor. Eu quis edificar, mas Deus disse, não, Davi, suas mãos estão cheias de sangue. Davi foi guerreiro e precisava de ser alguém da paz. Salomão, o filho da paz, vai edificar o templo, mas precisa de sabedoria. Olha o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 2, dos versículos 5 ao 7. Lemos assim: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Bem, Salomão tinha a tarefa de levantar o templo. Era uma obra que deveria ser magnífica. Era algo que Deus estava lhe dando para fazer. Você sabia que Deus coloca algo para você fazer? Deus coloca nas suas mãos aquilo que Ele quer que seja feito, mas deve ser feito com excelência. Isso mesmo, a Bíblia nos diz, através do profeta Jeremias, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra de Deus de qualquer jeito, empurrando ou fazendo com pouco caso, com o mínimo. Não, vamos fazer tudo com excelência.
seja a coisa mais simples que foi entregue para você. Você é um líder de célula, você tem o seu lar, tem os seus filhos, você faz o culto com eles todos os dias. Você canta para o seu bebezinho, para dormir, para acalmá-lo e faz com ele o culto, lendo a palavra, ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Muitos pais hoje delegam essa responsabilidade para a igreja, mas é sua responsabilidade ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Tem o tempo certo, quando são pequenininhos, bebezinhos, vão crescendo até que saiam casados, vão para a faculdade, vão para a profissão e quando têm a sua própria casa. Enquanto estão debaixo do seu teto, ensine a palavra com excelência. Porque assim como Salomão foi edificado da melhor forma, ele buscou os melhores artesãos, artífices em toda a obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, em bordado. Ele queria o melhor, ele queria os artistas, ele queria gente preparada. Deus também prepara o melhor para edificar o seu templo e nós somos o templo de Deus. Olha o que está escrito em Atos capítulo 17, verso 24. O apóstolo Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está falando isso para os gregos lá no Areópago. Ele está falando isso para os filósofos, mostrando que o Deus desconhecido, que tinha um altar lá no Partenon, que aquele Deus desconhecido era o Deus que ele pregava. O Deus que fez os céus e a terra, mas este Deus que não habita em templos feitos por mãos. É muito pouco um templo para conter Deus. Por mais ouro que ali tenha, por mais pedras preciosas, por mais artistas trabalhando, não se compara com a poeirinha dos céus. Não se compara com a glória do Senhor. Podemos dar o melhor que nós temos, não é comparável ao que Deus tem preparado para nós e ao que Deus faz. Nós vemos a eternidade, a divindade, o poder, a glória de Deus manifestado na natureza, numa flor, num pássaro, num peixe, na atmosfera da terra, no ciclo da água, nas nuvens, no vento, nas montanhas, na deriva continental, a separação dos continentes, no mar, no universo, no ser humano, no corpo humano, nós vemos a glória de Deus. Então, aqui o Senhor está dizendo, né, ele disse lá no Antigo Testamento, através de Salomão, olha, ele é grande demais para caber numa casa. Ele é muito grande, muito poderoso. E o apóstolo Paulo, falando aos gregos, ele diz, Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus não é tão pequenininho como os deuses de vocês, ele é muito grande, grande. O templo que o Senhor prepara, o nosso corpo, ele quer santificar, purificar, porque ele é santo. Quando uma pessoa se converte, crê em Jesus e se torna um filho de Deus, ela é santificada. Se antes prostituía, não prostitui mais. Se antes se drogava, não se droga mais. Se antes se embriagava, não embriaga mais. Se antes matava, roubava, mentia, isso tudo sai da sua vida. E estamos nesse processo também de santificação, de purificação, porque somos o santuário de Deus. Vamos ver outro paralelo aqui no Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, quando Jeroboão traz idolatria para o povo de Israel. O primeiro rei do Reino do Norte, que foi dividido na época de Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, ele com as 10 tribos ao norte, ele estabelece a idolatria, com medo de que o povo vá para o templo, vá a Jerusalém
e não queira voltar, e fique em Jerusalém para servir a Deus. Então ele coloca bezerros de ouro ao sul em Betel e ao norte em Dan, para que o povo pense que o Deus de Israel é um daqueles bezerros, está representado em um daqueles bezerros de ouro. Olha o que está escrito aqui em 2 Crônicas 13, de 8 a 11. Diz assim: agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem, sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas que se acenderem cada tarde. Porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, vós, porém, o deixaste. Aqui estava acontecendo uma rixa, uma briga entre o Reino do Norte com o Reino do Sul. E então ali estão os guerreiros, os comandantes, Joabe, Abner, e então essa palavra foi liberada, dizendo Joabe: vocês abandonaram o Senhor, vocês deixaram o Senhor. Aqui o Reino do Norte com Jeroboão estava servindo, buscando idolatria, afastando-se totalmente do Deus de Israel através da idolatria. É muito triste, não é? Quando as pessoas precisam de imagem de escultura, precisam se curvar, precisam ver. O Senhor diz: não façam imagem de escultura, não façam, não se inclinem, não venerem. Eu sou o Senhor. E o Senhor é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. É o que Jesus vai nos ensinar. Jeroboão trouxe a idolatria, mas o Reino do Sul continuou firmado, tendo ali o templo, tendo ali o culto, cada dia como Deus queria que fosse feito. Então houve essa conversa entre os dois, o Sul e o Norte. Houve esta troca de palavras ali sobre a questão do Reino do Norte. Eu falei Joabe e Abner, mas são outros que estão aqui trazendo esta palavra. Jesus ensina sobre a verdadeira adoração. Em João capítulo 4, 21 a 24, lemos assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lá nesta rixa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, a respeito da adoração, de servir ao Senhor. Como é que serviriam ao Senhor? Obedecendo a sua palavra, indo às festas, cuidando, guardando o sábado, aquelas festas que Deus havia instituído, haveriam de adorar ao Senhor, ouvindo a sua palavra lida, as Escrituras sendo lidas, tanto
nas sinagogas, depois da Babilônia, quanto no próprio templo, o ensino da palavra de Deus e aqueles rituais que apontavam ou apontariam para Jesus. Mas Jesus, ele vem além do templo. Jesus vem de uma maneira tão maravilhosa estender a salvação e a adoração ao Deus eterno, a todos os que ouvem, a todos os que têm um encontro com o Senhor, a todos os que querem. Ele disse, vem a hora, para a mulher samaritana, e já chegou. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Naquela época tinha de ter uma ovelha, um cordeiro, um cabrito, um novilho, ou nem que fosse uma pombinha ou rolinha, para poder adorar ao Senhor. Sangue deveria ser vertido, o sangue de animais. Mas Jesus, ele verteu o seu próprio sangue para nos levar ao Pai, para nos conduzir a Deus, para nos dar a vida eterna e a certeza desta vida eterna. É maravilhoso ver que Jesus disse, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais preciso ir lá em Jerusalém, lá no templo. Não é preciso sair para ir lá no lugar físico, em qualquer lugar do mundo. Onde quer que você esteja, você pode adorar o Senhor. Na posição em que estiver, você pode adorar ao Senhor. Com as palavras que você tem e que o Espírito Santo puser em seus lábios, você pode adorar ao Senhor. Mas adorar a Deus levantando mãos limpas. Adorar a Deus com o coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E Ele nos limpa com o seu sangue, com a sua palavra, com a sua presença. Então, nós vamos ver no segundo livro de Crônicas esse paralelo aqui, ó. O Senhor falando da adoração lá, do templo lá, mas o Senhor Jesus trazendo algo acima do físico, acima do que os nossos olhos veem. Nós vamos ver também outros paralelos aqui no segundo livro das Crônicas. Nós vamos ver, por exemplo, na história do rei Josafá, o louvor e as bênçãos de Deus. Sim, aconteceu algo tremendo na época de Josafá. Ele tinha de lutar com uma multidão e ele não estava preparado. O seu exército era pequeno diante de tantos soldados inimigos. Ele sabia que não venceriam pela força humana. Eles não tinham nenhuma chance para vencer os inimigos. Então Josafá está com medo e busca a Deus. E Deus disse, não preocupe, vocês não terão de lutar. Eu vou lutar por vocês. Vocês terão apenas de adorar. Vamos ver este texto? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler dos versos 22 ao 26. Diz assim, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção,
onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Bem, os inimigos vieram, eram muitos, eram aqueles dos moradores de Seir, Moabe e Amon. 3 nações vieram lutar contra Josafá. Muita gente, muitos exércitos mercenários. Josafá buscou o Senhor e Deus disse: só louve, só adore, nada mais. E então os sacerdotes se vestem, se paramentam e começam a cantar com símbolos, dizendo que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Apenas louvaram, louvaram, louvaram. Não se prepararam para a guerra com espada, com escudo, com lança, mas apenas adoraram. E aqui a palavra diz que enquanto eles estavam adorando, Deus colocou emboscada entre essas 3 nações e eles se autodestruíram. Eles mesmos. O próprio inimigo se destruiu. Quando Josafá vai para ver, imaginando ver aquele exército que cobria a terra como gafanhotos, né? Eles não viram nenhum sobrevivente, só corpos mortos. E, gente, eles levaram 3 dias saqueando. O povo ia pegando, e tesouro, e a barraca, e as coisas ali, e armadura, e tanta coisa, não davam conta de carregar. Levaram 3 dias buscando. No 4º dia, louvaram ao Senhor. Chamaram aquele lugar o Vale da Bênção. Beulá, o Vale da Bênção. Nós vemos um paralelo. Josafá, ao obedecer ao Senhor, ele trouxe para a nação de Israel, ou seja, para Judá, o reino de Judá, ele trouxe bênção, um vale cheio de bênção, por obediência ao Senhor, através da adoração. Mas Jesus nos dá a maior de todas as bênçãos. Qual seria a maior de todas as bênçãos? Qual bênção você diria que é a maior? A vida? A saúde? A alegria? A salvação? Sim, tudo isso é bênção maravilhosa, mas são consequências da maior de todas que Jesus nos dá, o Espírito Santo. Vamos ver isso? Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, dos versículos 13 ao 14. Lemos assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ah, esta é a maior de todas as bênçãos. O Senhor diz aqui que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos trouxe vida eterna, perdão dos pecados. Jesus veio trazer para nós a adoção de filhos, sermos herdeiros com Cristo de todas as coisas. Ele nos resgatou. Mas a maior de todas as bênçãos foi esta: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a todos nós que não somos judeus, o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo habitando em você? O Espírito Santo mora em você e dirige a sua vida, e te ensina, e te enche de paz e de alegria, e te dá certeza de salvação? Que tal orar e pedir ao Espírito Santo para te encher agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor,
eis-me aqui em tua presença. Eu abro o meu coração. Eu preciso de ti, eu preciso da tua salvação, eu preciso do teu perdão, eu preciso de vida nova, eu preciso de força para vencer o pecado, eu preciso de alegria para viver. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Eu preciso de purificação. Lava-me, limpa-me, dá-me vitória sobre o pecado. Eu preciso de certeza de vida eterna. Escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida. Eu me entrego a ti para ser teu eternamente. Recebe-me, Senhor. Eu me entrego a ti agora e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver como filho de Deus, em santidade, pureza, em alegria, tendo o Espírito Santo guiando o seu viver. Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Que Ele te abençoe e até lá.